I was so excited, my sister and myself. No domingo eu senti feliz. It was good to be here on Sunday. Foi bom eu estar aqui no domingo. And we pray for next Sunday. We know this big celebration next Sunday. Nós estamos orando para o próximo domingo. Haverá uma grande celebração. So for today, I was praying for a message for today. Eu estava orando para a mensagem do dia de hoje. And the message I received was to know Him. A mensagem que o pastor recebeu é conhecer a Ele. To know Him and to make Him known. Conhecer a Ele e fazer com que ele também saiba como nos conhece. The message is to know Him and make Him known. Ele e nós conhecemos a Ele e fazer com que ele também nos conheça. That is my message for today, but I will still want to go back to what I started on Sunday. Esta é a minha mensagem de hoje, mas deixa-me ir pouco para trás do que eu iniciei no domingo. So let's start with today's message. Mas vamos começar hoje. Let's start with today's message. Vamos lá começar a mensagem de hoje. To know Him. Conhecer a Ele. And make Him known. E também que Ele nos conheça. The first thing we need to do is we need to get to know Jesus. Primeira coisa, temos que conhecer Jesus. As soon as you are a believer, já que você é crente, you have to make Him known. You get to know Him. Você tem que conhecer a Ele e Ele também tem que te conhecer. So to get to know Him, how do you get to know Him? Como é que você pode conhecer a Ele? You have to read the Bible. Tens que ler a Bíblia. You have to go to church. Tens que conhecer a igreja. So you have to do things to get to know Him. Tu tens que fazer algo para Ele te conhecer. You have to get to know Him. Tens que conhecer a Ele. When you become a believer, quando você é crente, you have to get to know Him. Tens que saber conhecer a Ele. That can be any time in your life. É para toda a sua vida. It could be when you're 12 years old. Pode ser quando você está numa viagem. Or it could be when you're 32 years old. Ou mesmo a idade avançada também. As soon as you become a believer, desde que você é crente, you need to get to know Him. Você tem que saber, tem que conhecer a Ele. I was thinking about my life when I was very young, growing up. Eu estou a pensar quando eu era criança, durante o crescimento. There was a few communities that I grew up with. Havia pequena comunidade onde ele cresceu. They made sure their children went to a certain school every day after school. Eles vinham numa certa comunidade e eles tinham que ter certeza que as crianças foram a uma determinada escola depois da escola. We were in the same community, we went to school together, but after school every day they had to go for 2 hours. Da mesma comunidade, íamos à escola juntos, mas depois todos os dias tinha 2 horas de tempo para ir participar também. But me, I was born in a Christian home. Ele nasceu no cristianismo. And my parents only took me to Sunday school 1 hour every week. E o pai dele só admitia que todos os domingos tinha que ir para a escola dominical. So how do I get to know Him? 1 hour every week. Que é onde ele conheceu Jesus 1 hora em cada domingo. So I don't know here in Nakara if there's communities that have to go to learn their religion every day. Eu não sei se aqui na Cala existe uma religião também que obriga, que faz com que todos os dias vai para lá aprender a sua religião. When they are young, they have to go every day. Quando é criança, tem que ir lá todos os dias. That's how I grew up in my community. É a forma como ele cresceu na comunidade dele. Back in South Africa. Lá na África do Sul. But when in the Christian home, when you're a believer, you go 1 hour a week. Você como cristão, você tem que ir para a igreja uma vez por semana, 1 hora por semana. So it's not possible to get to know Him 1 hour a week. Para dizer que não é possível você conhecer a Jesus só em 1 hora. If you become a believer, you need to get to know Him every day. Se você é crente, tem que sempre conhecer a Ele todos os dias. 1 hour, not enough. 1 hora do tempo não é suficiente. Even 2 hours, I'm happy you meet today, Bishop. I'm happy that there's a meeting on a weekday. Normally there's no meeting on a weekday. Quero agradecer ao bispo por vocês terem encontro durante a semana. Church can't be Sunday only. A igreja normalmente muitos conhecem
Because what happens, you don't get to know Him. E para você, se você não conhecer a Ele, And if you don't know Him, se você não conhecer a Ele, you don't make Him known. você também, Ele não vai nos conhecer. Because that's the reason for us to get to know Him, É por isso a razão que nós temos que conhecer a Ele, so we can make Him known. para que também Ele nos conheça. That's the reason. Aí está aí a razão. So I have some scriptures. Tenho aqui alguns capítulos We have to come to the Word. que nós temos que vir agora com a palavra de agora. So 2 Timothy 2 Timóteo, chapter 2 verse 16. 2 Timóteo. Is somebody going to read? Isso. Pode ler 2 Timóteo capítulo 2. Chapter 2 verse 16. 2 Timóteo capítulo 2, verso 16. Assim diz a palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 2, no seu verso 16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Okay. We see verse 16. Fica aqui a leitura no versículo 16. 2 Timothy 2:16. Avoid worthless, foolish talk that only leads to more godless behavior. Como vimos na leitura aqui que o nosso irmão leu no versículo 16. The Bible says, don't speak worthless things. A Bíblia diz que não fala coisas perfeitas. We like to talk things that are not good. Nós conseguimos falar coisas que não são boas. We like to talk things that are not edifying for us. Porque muitas vezes falamos coisas que não é importante para nós. We like to talk things that's not good for us. Falamos coisas que não são boas para nós. So as we talk, we say, you are avoid worthless, foolish talk. Quando nós falamos essas coisas que não vai ao encontro, que não agrada, por dizer assim. The scripture comes back to, if you know God, Então a Bíblia nos diz, se você conhece a Deus, you will have godly talk. você tem que falar coisas de Deus. If you don't have God, Se não tens Deus, you don't have godly talk. você nunca vai falar de Deus. That is to make Him known. É daí onde que a gente faz com que Ele nos conheça. It is our job to make Him known. É o nosso trabalho fazer com que Ele nos conheça. So people will see Jesus in you. As pessoas vão ver Jesus em você. So you will know how to speak. Você vai saber como falar. You will know how to act. Você sabe como agir. You will know how to behave. E você sabe como comportar-se. Only if you have Jesus inside. Simplesmente se você tiver Jesus na sua vida. And if you know how to speak. Porque também vai saber como falar. There's a big difference between culture Há diferença na cultura and religion. e religião. Sometimes we like to mix it up. Muitas das vezes nós misturamos essas duas coisas. Culture is something you do without thinking. Culture. A cultura é uma coisa que você faz sem pensar. Without thinking is culture. Quando eu falo que isso já é a cultura, é essa. For example, Por exemplo, when in our culture, if you see an older person, you have respect for them. por exemplo, na cultura dele, quando tu vês uma pessoa, uma adulta, você tem que dar todo o respeito para ele. That is culture. É uma cultura essa. In Zulu, you say Baba. Em Zulu, Nira Papa. Like old man. Isto é sempre. Oh, say Baba. Oh, okay. Somebody is older than me. E uma pessoa que é mais adulta mais que ele, I say Baba. ele diz Papa. It's a respect. É respeito. It's a culture. É cultura isso. But what happens is we forget about that culture when we become a Christian. Agora, quando nós esquecemos da cultura e convertemos, You need to take on Christ culture. agora você tem que levar já uma outra cultura. You need to be like Christ. Você tem que ser agora uma pessoa que é minha. And the only way is if you read the Bible. E a única coisa é ler a Bíblia. If you know His Word. Se você conhecer a sua palavra, I know when my first trip to Zimbabwe, eu sei, ele lembra, a primeira vez que foi para Zimbábue, I was shocked with the culture.
Ele estava todo em choque com a cultura de lá. Because Okay. when we sat to eat Quando sentasse ao redor para comer, around the table, ao redor da mesa, and there's a lady walking in. havia uma mulher que andava aí. First she comes on her knees. Primeiro tinha que ajoelhar. She doesn't walk, she's on her Ela knees. não anda, não andava. She has a rag on her hand. Ela tinha uma pulseira na She mão, has a jug e tinha já toalha, and a dish, e toalha numa água numa bacia, and the water is warm. e a água é água quente, água morna. So only after I eat the meal and we're ready to go, I say, please explain this whole thing. Então, ele, depois de comer, ele disse: olha, o que é isso que vocês estão fazendo aqui? Explica. Because I went to bathroom, I washed my hand, and I came to sit to eat. Porque para ele, o que ele fez? Ele foi a se banhar, lavou as mãos e voltou-se da mesa. Before I eat, this lady came with a jug of water. Mas antes de ele começar a comer, já estava essa mulher ajoelhada a pôr água. Then they explained to me what it is. E eles explicaram o seguinte: They tell me, you are welcome in my home. You are welcome in my home. você é bem-vindo na minha casa, Because the water is warm. porque a água é morna. If the water is cold, you don't come back. Se a água é fria, você não é bem-vindo. So that is culture. Esta é a cultura. That's what we do in our lives now. E agora, na nossa vida. But how do we share Jesus? Agora, como é que nós How compartilhamos do we isso? tell people that we have Jesus Como é que nós inside? podemos dizer às pessoas que nós And we temos want Jesus? you to know Jesus. Para ele também conhecer How do Jesus. you share Jesus? Como é que você compartilha Jesus? Are people seeing the Jesus inside of you? Se a pessoa pode ver Jesus na sua redor, Do people in your area, your neighbor, your seu schoolmate, vizinho, a sua colega da your escola, work people no seu know local de trabalho, you're a Christian? e você é um cristão. Do they know that you go to church? Eles sabem que você vai à igreja. Maybe they know you go to church, E outros sabem que vai à igreja, but they don't see the Jesus mas inside. nós devemos Jesus em você. The only way they will see is if you have him inside A única coisa é para eles terem certeza que você tem Jesus dentro de você. and you share him. E você compartilha com eles. So I was asking some people today, E ele fez uma pergunta a algumas pessoas. tell me why is there so many drinking places, alcohol places Por que here? há muitas barracas de vira garrafa? Why? Por quê? Because it's more Muslim. Muslims don't Porque drink. aqui diz que a maioria dos muçulmanos não It bebem. says the Muslim don't go to drink. Não há nenhum muçulmano que vai beber. It is the Christian. The Christian go to drink. Ele disse que estamos bebendo. So I said that is not good. Eu disse, isso não é bom. He says yes, that is what's happening. É isso que está acontecendo. But it's happening because they don't have Jesus inside. E isto acontece porque eles não têm Jesus bem dentro da vida deles. When you have him, Quando when you know him, se conhecendo Jesus, you make him known. você faz com que ele também conhecido. When you know him, you make him Se known. você conhece ele também, você faz com que ele seja conhecido. So there's a few scriptures I want to share. Há pequenos capítulos que eu quero compartilhar. In Timothy 2, verse 16, it says, avoid the wordless É a primeira talk. essa leitura que nós vimos no Timóteo 2, versículo 16. And then, if we can go on, I want to talk a little about, if we see verse 20. Se você saltar para o versículo 20 do mesmo capítulo, We speak about utensils. We speak about, this is a story about a house where you have gold utensils, gold spoons. fala sempre de colher de ouro. You have the good cutlery and the bad cutlery. E você tem lá uma boa, vamos dizer, um bom refeitório e também mau refeitório. So in this house, in this big house, you have some things only come out when special people are coming. Você tem Special ali, guests. você tem ali uma dispensa, uma cristaleira que você guarda as coisas que pode tirar quando vem hoje. And then you have the everyday things that you Depois use. tem também uma outra dispensa que você é o dia a dia que você usa. Okay, let's read it quickly. In a wealthy home, some utensils are made of gold and silver. Pode ler isso aí em português? You want to say? You can say after me. In a wealthy home, some utensils are made of gold and silver. Muitos têm a parte de ouro na sua casa e parte também de prata. Some are made of wood. E
são de madeira. The expensive utensils are used for special occasions. Que você usa especialmente para algum hóspede ou visitante. And the cheap ones are used for every day. E aquilo que é tão barato você usa para todos os dias. Okay, this is important. If you keep yourself pure, Se você se guardar you, puro, you will be a special utensil for honorable use. você vai ser um vaso importante para ser usado. Your life will be clean Tua vida vai estar limpa and you will be ready for the master's use. e você vai ser um vaso que dá para servir For every good work. em todo trabalho, bom trabalho. So the only time you can be used for good work De quando você tiver um bom trabalho if you are valuable. e você é válido, How can you be valuable? como é que você vai ser válido? It talks about gold. Está se falando acerca do ouro. Gold is valuable Nós conhecemos que o ouro tem uma validade, because it is pure. porque é uma coisa pura. You can be gold only if you have Jesus. Você pode ser ouro se você tiver Jesus na sua vida. That's how you can be valuable. Você também vai ter validez. And every one of you are valuable. Cada um de vocês é válido. Every one of you are made of gold. Cada um de vocês é o homem de Deus. Because Jesus lives inside every one. Porque Jesus vive na vida de cada um de nós. So, don't worry about how much you have Não se preocupa com a quantidade que você tem or where you are. ou onde você estiver. It does not matter your position today. Não tem nada a ver com a sua posição hoje. God will use you in your position. Deus vai te usar na sua própria posição. If you look at Joseph, Joseph was in the prison, José estava na prisão, but he was still interpreting dreams inside the mas prison. dentro da prisão ele interpretava sonhos e sonhos. And then he went to the palace. E aí saiu da prisão para o palácio. So you have to have a prison experience before you get to the palace. Tens que ter a experiência da prisão antes de entrar no próprio palácio. So I'm going to stop. I'm not going to continue. This is. I have a lot prepared for this. Eu tenho muitas preparações sobre esse capítulo. But I still feel that I want to share the message I started on Sunday. Mas eu quero compartilhar mais a mensagem que eu Is that compartilhei. okay? Pode ser? Permitam? So the message I started on Sunday A mensagem que eu iniciei no domingo was. Can anybody remember the title? alguém se lembra do título? What is the title? What did I share on Sunday? Qual foi a mensagem que o pastor compartilhou conosco no domingo? Preparation. To receive the miracle. Preparation to receive the miracle. Well done, well done. Prepare for your miracle. Prepara-se para o seu milagre. Prepare for your miracle. Prepara-se para o seu milagre. So I want to talk. You can open to Joshua 3, Vamos para o livro de Josué 3. because I feel I need to share a little bit more Porque eu penso nós compartilhar um pouco mais what I started on daquilo que Sunday, eu iniciei no domingo, so that you will understand para que vocês percebam how we prepare for a miracle. como é que nós preparamos para o milagre. Because there's times where we all have things in our lives that we are praying to God Porque for. temos muitas coisas que nós oramos a Deus nas nossas vidas. It could be a better job, Pode ser através de um emprego, a house, ter uma casa, a car, ter um carro, a motorbike, agora ter uma motorizada. whatever you pray Aquilo que você tem orado por ele, for, you have to prepare. mas tens que se preparar. There has to be preparation. Tem que haver uma preparação. Like I said, with the 5 loaves and 2 fish, Dizia eu acerca de 5 pães e 2 peixes. when Jesus was preparing to feed the 5,000, Quando Jesus estava preparado para dar de comer 5.000 pessoas, he did not ask how much of money you have. ele não sabia qual é o dinheiro que ele tem. He asked, how much do you have? Or do you have food to give them? That's what he asked. Ele só perguntou: aqui vocês têm algo para poder ter algo de comer? He asked, how much do you have? Qual é a quantidade que você tem de comer? Not how much money. Ele não disse qual é o dinheiro que você tinha, não. So that's why when we prepare, Quando nós estamos nos preparar, God uses our preparation Deus usa a nossa preparação
for our miracle. para os nossos milagres. So in Joshua, we see in Joshua, No livro de Josué, this is when they were getting ready for the Israelites to cross the Jordan River. quando ele estava preparado, já preparado o povo para atravessar o Jordão, So that bank. e ele parou na linha margem. Now this is what Joshua said. Agora escuta o que Josué disse. So he says, early in the morning, Logo cedo de manhã, Joshua and all the Israelites were set out from Shechem and went to Jordan. e pediu ao povo de Israel para que pudesse se alegrar, virem juntos. So let's go to verse 5. No versículo 5. Chapter 3, verse 5. Capítulo 3, versículo 5. Joshua said to the people, Josué disse para o povo: consecrate yourself, for tomorrow morning the Lord will do an amazing thing. concentre-se, porque amanhã Deus fará coisas maravilhosas. Joshua said to the priests, Josué disse para o príncipe: take up the ark of the covenant. Take up the ark of the covenant. leva o seu arco, And a arca da aliança, pass the people. e passa. So they took it up and went ahead. They took it and went ahead. E eles levou, foram à frente, ficaram à frente. And then the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of Israel. Hoje eu vou fazer com que vocês ficam felizes com o povo de Israel. Okay, let's go to verse 9. No versículo 9, Joshua said to the Israelites, Josué disse para os israelitas: come here and listen to the words of the Lord. venha e escutem a palavra de Deus. This is how you will know that the living God is among you. É onde vocês vão saber que a verdade de Deus é o Deus vivo. He will certainly drive us out the Canaanites. Ele nos enviou os cananeus So he says, see the ark of the covenant, e senta acima dela, perto da água, and you will go into the Jordan ahead of you. e depois daí tu irás. Now they choose 12 men Eles escolheram alguns homens, from the tribes of Israel. de 12 homens de And trás as do tribo soon de Israel. as these priests carry the ark Quando aqueles príncipes carregaram a arca da aliança and set foot in the Jordan, e desceu, ela toca na água the water will stop. e a água vai parar The stream will cut. e vai se separar. And they will stand there. E eles vão parar ali. Verse 14. Versículo 14. So the people broke up camp Só depois daí as pessoas and came to the priest e vieram para o príncipe carrying the ark e carregaram a arca and went ahead of them. e seguiram atrás deles. Now the Jordan at this stage was in flood. At that time was in flood. Naquela altura estava cheio. Havia cheio, estava cheia. And then while the water was flowing, Enquanto a água escorria, the water stopped e completely. de verdade parou logo, So the people crossed. e as pessoas atravessaram. And the priest who carried the ark of the covenant stopped in the middle. E as pessoas que tinham carregado a arca da aliança pararam no meio. So I have to read God's word first. I don't want to share my story. Eu não quero contar a minha história, mas eu tenho que ler primeiro a palavra de Deus. It's the word of God. É a palavra de Deus. So let me share Agora, deixa-me compartilhar. what it is to prepare for a miracle. O que você deve preparar para o seu milagre? So Joshua went to the people the night before. Josué foi o primeiro encontro das pessoas. He says, tomorrow morning, Ele disse: amanhã de manhã, consecrate yourself. fica, concentra-se. Early in the morning. Logo cedinho. He chose 12 men E ele escolheu os homens, 12 from each tribe. de cada tribo. The priests, Os príncipes they will carry the ark vão carregar a arca and they will go into the water. e vão para a água. When they step into the water, Quando eles pararem na água, the water will stop. a água vai parar. Before that, the water is flowing fast. Antes disso, havia água estava escorrendo. But they will go before to stop the water. Mas eles tinham que ir primeiro para travar a água. And then the people will walk after. E assim as pessoas iam passando. After the people walk, Depois das pessoas passarem, the priest will continue behind them. então os príncipes vinham atrás deles. And then the word continues that the water came back again. E depois daí a água voltou mais uma vez. And the armies was destroyed. E todos os militares foram destruídos. I was reading a historical fact Ele leu a
a história, os fatos, that up until today, que nós hoje, in that section of the water, naquela seção de água, there are chariots and wheels of chariots underneath, inside the water, on the Jordan River. ali onde separou a água, There is wheels of chariots, wheels havia of... lá ondas e ondas de água. Yes, inside the water, it was a historical fact Dentro de água havia esse tipo de história. that proves that the army was destroyed. Isto para dizer que os militares morreram no meio daquela corrente de água. I read that historical fact Eu vi mesmo os fatos da história. that proves that this happened in real life. Isto aconteceu na vida real. They found the wheels of the chariot. Eles encontraram já ao caralho a Of corrente. the army that was coming behind Quando the Israelites. os militares estavam vindo atrás deles. So I want to talk about you preparing. O que eu quero dizer é que se prepare. So there's two things. Number one, São duas coisas. A primeira, each person needs to prepare. cada deve se preparar. I need to prepare. Eu tenho que me preparar. You need to Você prepare. deve se preparar. We all need to prepare Nós ourselves. todos temos que nos preparar. Like Joshua said, consecrate yourself. Concentre-se. Be ready Você fica preparado for the next morning. para o dia seguinte da manhã. When you pray for your miracle, Você ora para o seu milagre. you be ready for your miracle. Então prepare-se para o seu milagre. And then the second thing is I want to share with the leadership of the church. O que eu quero também dizer acerca da igreja. Desculpa. I want to share with the leadership to you prepare Eu quero dizer, prepare-se for the next, for what God has planned for your ministry. para o próximo aquilo que Deus preparou para o seu ministério. This is not all. God has great Isso things. não é só isso, que Deus vai ter mais. What you see is good, O que você está vendo é bom, but there's great things in store. mas existe mais. But it starts with you. Mas começa com vocês. When you prepare Se você se preparar, your heart, todo o coração, you get to know você Jesus, vai conhecer Jesus. make Him known, E as and pessoas vão the conhecer ministry Jesus. gets to grow. E aí vamos crescer. The only way the ministry can grow if you grow. A única coisa que o ministério pode crescer é se você crescer. If you're not growing, this ministry Se is você not. não crescer, o ministério não cresce. The only way is you have to get to know O Him. único caminho é você ter que conhecer a Deus. Then you go out and make E Him. você é de ir para lá fora fazer com que as pessoas conheçam também a Deus. But there has to be preparation. E deve haver uma preparação. The preparation is physical and spiritual. Esta preparação é fisicamente e espiritualmente. Fasting, prayer, Vamos falar de jejum, orar, reading your Bible. ler a sua Bíblia. You have to prepare. Você tem que se preparar para isso. We see in Joshua there was preparation. E veja só essa história de Josué, houve uma preparação. He instructed the people, consecrate yourself. Ele preparou as pessoas um dia antes que se concentrem. We have to be separated. Nós temos que ser separados. We need to separate ourselves. Então temos que nos separar a nós mesmos. We can live in the community, Sim, vivemos na comunidade, but we must live as if Jesus is living in mas us. temos que ver Jesus a viver na comunidade. If the community sees you as everybody else, then there's a problem. Se a comunidade vê você como se fosse qualquer, há algum problema daí. Then you are not making Jesus known. Você nunca vai fazer com que as pessoas conheçam Jesus. You're making somebody else known. Você faz com que qualquer pessoa conheça como qualquer. If the husband and wife is fighting, Se o marido e a esposa passam muitos your anos neighbors are e listening, os vizinhos estão escutando, the children are listening, todos estavam escutando ali. we all have conflict. I have, sometimes I have disagreement with my wife. Todos nós temos um conflito, que ele também tem conflitos com a esposa. I am married 29 years, Ele já está casado há 29 anos. so I know how marriage works. Ele sabe como isso funciona. When there's a fight Se é luta and your wife is right or wrong, e a tua esposa fez mal, you say yes, dear. você diz assim, sim, yes. Fight stops. Acabou aí, não há guerra. No, what I want is you have to know how to live your life, Você tem que saber como viver a sua vida.
Because everybody is watching you. Porque toda a gente está te vendo. They don't care about your neighbor. Eles não têm problema do seu You go to church. mas você que vai à igreja. You are the leader. Você que é o líder. You are the Sunday school teacher. Você que é professor. You are your pastor. Você que é papá. You say you are a Christian. You say you are a Christian. E você disse que eu sou cristão. How are you living? Como que você vive? What are they saying in your O life? que eles falam acerca da sua vida? Are they saying Jesus? Eles dizem Jesus. Some people will not question you, Outras pessoas não são assim como você. but they will tell everybody else, Mas eles falam até com outra pessoa. this person is not right. Este aqui não vejo nada dele. That person is not living like Este this. não é. Não é boa pessoa. He's going to the bottle store. Sempre está lá nas He's hitting the wife. dá porrada na esposa. That's what they're going to tell Esse you. é o homem que não te atribuiu. But you need to learn from the Bible Mas tens que viver uma vida eterna. how to live. Como viver? You cannot tell me that whatever you're going through, you can't get answers in the Bible. Eu quero te dizer, se vocês não estão dizendo ao pastor aqui, que tudo que vocês querem, vocês não encontrar na Bíblia. There was a time I was praying Havia momento que eles estavam orando for a problem that was happening in South Africa where everybody was only interested in TV. As pessoas estavam orando para o problema que houve na África do Sul, que todo mundo estava concentrado na televisão. I don't know if you have the same problem here. It's only when they come together, they don't talk Jesus. Quando eles se juntam, não sei se vocês têm esse problema, quando se juntam, não falam de Jesus. They will talk about the episode that happened last night. Eles só falam do episódio que aconteceu a noite passada. The lady with this man, that man with this lady. Aquele homem com aquela mulher com aquele homem. They only talk about the TV program, Só falam só da televisão. only television programs. Só programas televisivos. When I get the scripture, it's probably 25 years ago. Há 25 anos atrás, quando ele pegou essa letra do We cabelo, had no Netflix or we had only our SABC channel, local channel. eles só ali tinham local, tinha uma televisão local deles. So they used to talk about Dallas. I don't know if you know Dallas. Só fala assim, Dallas também aquele. It's a movie. É filme. Days of Our Lives. A nossa vida de ano. Or maybe you know the Hindi movie, Indianos. Indian movies. Lá, filmes indianos. So the Bible says Então a Bíblia diz, in 1 Timothy no 1 Timóteo 4:7 4:7, that fables and stories are for the old and the dead. o filme e as histórias e as comédias que nós estamos assistindo It's for the old people. é para pessoas adultas. Don't get involved with fables and stories. Não se envolve nas coisas de história e filmes. So maybe in Mozambique, maybe in Nakara, nobody is watching movies. Acho que acredito que naquela ninguém assiste isso. You don't watch TV. Novela. You don't, so it's okay. That scripture is not for you. Acho que esse capítulo não é para vocês. But for us in South Africa, Mas para eles na África do Sul it's very important. é muito importante. Because sometimes the wife is burning the food Porque algumas vezes a mulher a arroz está se queimando because she's watching TV. porque ela está na televisão assim. So the reason why I'm talking about this, Por que estou falando isso? there's a scripture Há in capítulo Timothy em Timóteo that spoke to me about TV. que fala para ele acerca da televisão. So in anything you want, Qualquer coisa que você if quer, you want an answer, se você quer a resposta, this Bible esta Bíblia can give you that answer. vai te dar a resposta. Don't think that what you're going through today, the problem you have today, is not in this 2,000-year-old world. It is there. Não pense que o problema que você está enfrentando hoje, há 2000 anos já existia, está aí na Bíblia. There's always answers in this world. Sempre a Bíblia tem resposta. You can get everything you want. Você pode ter tudo o que quer, But there's one thing mas há uma coisa, you need to understand. deixe de entender isso. If you don't know it, Se não conheceres, you won't get it. você não vai ter. You have to know the word. Deve conhecer a palavra. You have to know what is inside the Bible Você deve saber o que está dentro da for Bíblia you to use the Bible. For you to use the Bible. para você usar. So, if we come back to
we need to know Him se a gente quer conhecer a Ele and make Him known. e fazer com que Ele também seja conhecido, We need to know Him temos que conhecer a Ele and make Him e known. fazer com que também as pessoas conheçam. So if you forget everything I spoke about, but remember that Se você esquecer tudo que eu falei aqui, mas lembra isso and read your Bible, e leia a sua Bíblia, you will go far. você vai longe God will bless you. e Deus te abençoe. He will make sure that what you are praying for, Ele sabe o que você está falando. your miracle, Você está orando. will be fulfilled. Vai ser o. Shall we pray? Vamos orar. Thank you, Jesus. Praise your name. Father, I thank you for your word today. Lord, I pray for your people. I pray that even as they sit and listen to your word, I pray, Father, that your anointing, that your Holy Spirit, and you will teach. I pray, Father, you'll teach them how to use your word in their daily lives. You'll teach them how to use your word in the way that they need to use it in their hearts and in their minds. Teach them to open up the Bible and read it. I pray, Lord, that even as they prepare for the next, I pray, Father, that their miracle, you will see to it that they will have the miracles that they prayed for. Lord, I pray that individually, everyone here, Lord, will be used by you, so we can see that this ministry will grow forward and will grow and expand, and we know that you have a great plan